A cena abre num castelo em ruínas à noite, com um clima sinistro demais. O Vlad surge dos escombros como se tivesse acabado de dar spawn. O narrador começa a filosofar que uma estrela na escuridão ainda brilha, basicamente dizendo que o Vlad tem aquela aura de protagonista, mesmo estando todo lascado. Ele tá lá se apoiando numa espada, morto de cansado, quando a Gemina aparece e pega o cara no pulo. Ela tá com aquele sorrisinho de deboche, porque sabe que ele é fissurado naquela espada. O Vlad fica pistola, mandando ela parar de encher o saco porque o estresse tá grande. Mas a Gemina não quer nem saber e solta a bomba. O povo tá falando dele por aí. O Vlad já fica na defensiva querendo saber da fofoca, mas ela desconversa e pergunta das vozes na cabeça dele. Mano, que red flag gigante! A Gemina pergunta se ele ainda ouve vozes quando segura um graveto. O Vlad fica mudo, o que já confirma tudo. Acontece que o mano foi atingido por um raio negro, um bagulho raro pra caramba. E agora tá com um tipo de estresse pós-traumático sobrenatural. Ela avisa que o novo bispo é um ex-inquisidor que sente cheiro de coisa errada de longe. Se a igreja pegar o Vlad agindo estranho, ele vai ser cancelado, literalmente, na fogueira. O Vlad começa a entrar em choque, sentindo que o perigo é real. A Gemina diz que só tá preocupada porque a cidade inteira viu o raio cair. Ela implora para ele parar de encarar a espada em público, mas o Vlad se recusa a agir como um criminoso só por estar admirando um loot de qualidade. Ele tá gamado nessa espada, mas o problema é que ele tá zerado. O Vlad finalmente confessa que a espada custa 5 moedas de ouro. A Gemina fica em choque. Ela achou que dava para comprar com uns trocados, mas 5 de ouro dá para se aposentar por 1 ano. Eles estão lá rindo da própria pobreza até que o ferreiro interrompe. O velho tá ranzinza pra caramba, gritando que a espada não é pra pivete de favela. A Gemina já manda a real. Quem mais vai comprar essa parada nesse bairro? O velho fica pistola e manda ela ir lavar louça. Ela já estava pronta para cair na mão com o velho, mas o Vlad puxa ela para evitar a treta. O ferreiro continua xingando enquanto eles saem, mas aí ele percebe as pegadas profundas do Vlad no chão. Ele saca que o garoto ficou ali parado por horas. Respeito conquistado. Agora ele quer vender a espada, mas só para alguém que tenha moral de sair daquela lama. Corta para a cidade de Choara, especificamente numa taberna duvidosa nas favelas. Um mercenário sem camisa tá surtando com uma mulher, acusando ela de vender remédio falso. Ele diz que sabe disso porque é veterano. O Vlad entra no meio sem hesitar. O mercenário reconhece ele como o fabricante de velas e exige falar com a gerente. Quando o Vlad diz que custa ouro para ver a madame, o cara perde a linha e insulta a mãe do Vlad. Erro fatal. O Vlad entra no modo sério e propõe uma aposta. Se as velas funcionarem como prometido, ele pode descer o sarrafo no cara. Se falharem, o cara faz o que quiser. O mercenário aceita, achando que é vitória fácil. Mas os olhos do Vlad começam a brilhar azul. O negócio ficou sério agora. Eles esperam 5 minutos pro teste da vela. Ela queima perfeitamente. O mercenário tá lascado. Antes mesmo de processar a derrota, o Vlad acerta a cara dele com um bastão de madeira. Ele chuta o cara para um quarto nos fundos e tranca a porta. O mercenário implora por piedade, mas o Vlad entra no modo demônio porque o cara desrespeitou a mãe dele. O cacete é tão grande que a rua inteira ouve. Na manhã seguinte, o Vlad tá tomando café como se nada tivesse acontecido. A Marcela, a madame, tá furiosa porque alguém mexeu nas velas dela. O Vlad fica confuso até que a Marcela sorri e admite que ela mesma sabotou as velas para dar golpe em bêbado. O Vlad sente um pouco de culpa por ter batido no cara, mas pô, ele garantiu o lucro. O Vlad sai e é parado pelo Burleigh e sua gangue. Eles querem uma parte do que o Vlad ganhou. O Burleigh não tá só mendigando, ele tá vendendo um garoto chamado Ned, que foi pego roubando. Ele oferece o moleque por 40 pratas. O Vlad confere se o Ned tá inteiro e paga o resgate para salvar ele. O Burleigh ri, feliz com a grana fácil, enquanto o Vlad manda o Ned sumir da frente dele. Ele acabou de gastar as economias de novo. Aquela meta de 5 moedas de ouro parece impossível. Mais tarde, o Vlad visita o Harben, um cara sem dedos que trabalha para o Capitão Hoover. Eles conversam sobre os boatos do golpe das velas. O Harben solta um pouco da história. Se o povo tá desesperado por grana, significa que uma guerra tá vindo entre os 5 chefões da favela. Harben lista os 5 chefes: Jorge, Urso Negro, Dados, Hoover e Jack de um braço só, o Mão de Vaca. O clima tá ficando pesado.
De repente, o próprio Mão de Vaca aparece na loja do Vlad com seus capangas. O Vlad fica em choque. Um capanga de rabo de cavalo chama o Vlad de pirralho e bate na mesa, derrubando velas para todo lado. O Vlad nem pisca. Ele começa a catar as velas com calma, dando o maior desprezo do mundo pro capanga. O cara tenta chutar ele, mas o Vlad é rápido demais. Dá uma rasteira no sujeito e acerta a cara dele com o bastão. O quarto fica num silêncio mortal. O Vlad fica de pé sobre o capanga, olhando ele de cima. Até o Mão de Vaca fica impressionado com a audácia do garoto. Em vez de mandar os homens acabarem com o Vlad, o Mão de Vaca começa a aplaudir com sua mão de gancho. Ele adora uma violência. Ele pergunta se o Vlad lembra quem tirou o braço dele, mas o Vlad rebate dizendo que essa pessoa provavelmente está morta. Bem na hora, o Jorge chega com o seu bando. A tensão entre os dois chefes é absurda. Eles trocam elogios falsos, mas a vontade é de se matar ali mesmo. O Jack decide ir embora, mas antes de vazar, chama o Vlad de Estrela Brilhante e oferece um emprego. Ele joga uma moeda de ouro como gorjeta pelas velas quebradas. O Vlad fica em choque. O maluco deu uma bolada pra ele só por ser violento. O Mão de Vaca sai e a Gemina chama o Vlad lá em cima. Agora o bagulho ficou sério. Lá em cima, o clima é tenso. O Jorge dá pro Vlad uma adaga rara e caríssima. Ele manda o Vlad ficar com ela o tempo todo porque as coisas vão ficar feias. O Jorge solta a notícia. O Vlad precisa parar com o negócio de velas. Por quê? Porque o Jack de um braço só tá trazendo mercenários e ex-cavaleiros pra favela. O equilíbrio de poder quebrou e o grupo do Jorge tá perdendo. Eles precisam que o Vlad lute. O Vlad fica em choque. Foi de fabricante de velas a soldado em 5 minutos. Ele pensa no Harben, que teve sucesso mesmo com as dificuldades, e decide focar. Ele percebe que sua vida tranquila acabou oficialmente. O Vlad começa a treinar com o bastão, tentando subir de nível, mas de repente, a voz na cabeça dele volta. Ela fica criticando a postura dele, mandando ajustar o ângulo do cotovelo. Esse é o sussurro demoníaco que ele ouve desde que foi atingido pelo raio negro 1 mês atrás. Toda vez que ele toca numa arma, a voz vira um coach de combate. O Vlad fica puto e tenta ignorar, achando que precisa de água benta para exorcizar esse bug. Ele segura o bastão de novo, decidido a calar a voz, mas ela continua dando dicas profissionais. Querendo ou não, o Vlad está preso com esse treinador misterioso morando no cérebro dele. O Vlad escuta a voz misteriosa e ajusta o cotovelo. Na hora, o golpe sai diferente, suave, preciso, como se ele tivesse mesmo segurando uma espada. Ele percebe que essa voz pode estar certa, levando ele para o caminho da maestria. A aura de protagonista está carregando. Corta para uma montanha nevada. Um homem limpa o sangue da lâmina, falando sozinho sobre como o frio dói mais quando se fica velho. Ele sente alguém escondido e chama a pessoa com um sorriso no rosto. O cara se acha o tal. O Vlad aparece com cabelo loiro e olhos azuis, parecendo um nobre. Ele entrega uma carta selada do Jorge. O cavaleiro, supostamente Sir Stanga, lê a carta. Ele saca que o Jorge está pedindo reforço contra uns mercenários rivais. Ele aceita seguir o Vlad, mas já começa a esculachar, chamando o garoto de burro e dizendo que vai acabar com ele se eles se perderem. Ele diz que se o Vlad vacilar, o bicho vai pegar. O Vlad nem treme, encarando o cara sem medo nenhum. O Stanga fica surpreso com a coragem do moleque. Não esperava que um rato de favela sustentasse a postura assim. Ele vê potencial ali, uma fama que vale a pena alimentar. Eles acampam numa caverna e o silêncio é constrangedor. O Stanga pega o Vlad encarando ele e chama o garoto de caipira ignorante. O Stanga continua falando que vai cortar o Vlad ao meio, mas o Vlad ignora os sinais de perigo e puxa uma carne seca. Ele começa a assar no fogo e o cheiro deixa o Stanga doido. O cavaleiro tenta agir com naturalidade, dizendo que o orgulho não deixa ele implorar, mas o estômago tá roncando alto. Ele oferece uma troca, respostas por um pedaço de carne. O Vlad dá uma de troll e pergunta quantos pedaços ele quer. O Stanga tem que engolir o ego para ganhar um lanche. O Vlad pergunta o nome e a idade dele. O Stanga diz que tem 42. O Vlad entrega a carne, mas sabe que essa idade aí é o maior migué do mundo. O Vlad manda a real. Você consegue usar aura? O Stanga ri, achando que o Vlad é noob, mas decide se exibir. Ele diz que precisa invocar seu mundo interior e fecha o olho esquerdo cicatrizado. De repente, a espada dele brilha com um azul ofuscante. É puro suco de ostentação visual, e ele diz que aquilo é a alma de um cavaleiro. O Vlad fica hipnotizado.
Depois, eles entram escondidos na cidade por um buraco no muro. O Stanga reclama de estar sujo, agindo como uma diva. O Vlad lembra que eles precisam se misturar com os NPCs para não chamar a atenção dos guardas. Eles conseguem entrar, mas o clima tá péssimo. As ruas estão num silêncio de morte até que eles encontram corpos no chão. O Vlad percebe que a guerra de gangues já teve vítimas fatais. Ele manda o Stanga ir pela entrada secreta nos fundos, enquanto ele serve de isca no portão principal. O Vlad corre para a loja e encontra tudo destruído. O Jorge tá todo enfaixado, parecendo que lutou 10 rounds com um chefão. O Jorge admite que o Mão de Vaca tem uns caras pesados no time. O Vlad tenta animar as coisas, dizendo pro Jorge que o Stanga tá aqui e, o melhor de tudo, o cara sabe usar aura. O Jorge congela. O Stanga não sabe usar aura. A ficha cai com tudo. Antes do Vlad processar que viajou com um impostor, o cara entra. Ele tá coberto de sangue e soltando frases de vilão. O nome dele não é Stanga, é Godwin. Ele matou o verdadeiro Stanga nas montanhas. Ele zomba do Conde morto e se serve de um drink só pelo deboche. O Jorge tá pronto para explodir. Ele saca a espada, mas o Godwin tá em outro nível. Ele desvia sem esforço, quebra o copo e faz um brinde ao novo vilão no comando, o Conde Sigmund. O Godwin revela que veio levar o Jorge para o novo conde, mas o Jorge se recusa a servir um tirano. Eles começam a lutar, mas a diferença de habilidade é gigante. O Godwin é rápido demais para todo mundo. O Vlad percebe que já era e corre para salvar a Marcela. Lá fora, o Burley e o bando estão confusos, quando de repente o Jorge é arremessado pelo teto. O Godwin pula, olhando para eles como se fossem formigas. Ele tá só brincando com a comida. O Vlad tenta intervir, jogando uma adaga que ganhou do Jorge, mas o Godwin rebate sem nem olhar. O desrespeito é total. O Vlad grita pro Jorge se mexer e o chefe por pouco não leva um golpe fatal. O Jorge tenta conversar com o Godwin, apelando pro lado humano, mas o Godwin diz que agora é um cavaleiro, não um humano. Ele cansa do papo furado e decide acabar com tudo. Ele fecha o olho, o mesmo movimento que mostrou pro Vlad na caverna, e libera sua aura de verdade. Não é só um brilhozinho, é uma explosão. Uma energia azul em forma de leão joga todo mundo longe. O Vlad é arremessado pro outro lado da sala. Quando a poeira baixa, o bando foi varrido. Só o Jorge sobrou, pendurado por um fio. A cena é terrível. O Godwin chega e simplesmente arranca a cabeça do Jorge. Sem hesitar, o Vlad vê seu mentor ser finalizado em 4K. A mente dele pifa. Ele pega a espada do Jorge e avança gritando contra o Godwin. A voz misteriosa manda ele se acalmar, mas o Vlad perdeu totalmente a linha. Ele ataca, e por um segundo, sua forma é perfeita. O buff do raio negro é real. O Godwin fica surpreso. Ele não achava que o rato tinha tanta habilidade. O Vlad desmaia, com o corpo sem aguentar o esforço extremo. O Godwin se levanta, limpando a sujeira. Ele pensa em matar o Vlad, mas decide deixar ele crescer por uns anos. Ele joga 2 pedaços de carne seca pro Vlad, o troco pelo trato na caverna. Ele admite que mentiu a idade e o nome, basicamente dizendo, fica bom aí, garoto. Ele vai embora com a cabeça do Jorge como um troféu macabro. O Vlad fica no chão, traumatizado, mas focado num objetivo, vingança. Ele grita o nome do Godwin, jurando por tudo que vai acabar com ele na próxima vez. A história de origem do vilão tá completa. O Vlad tá destruído. Tipo 1 de HP, tela piscando em vermelho. Ele desmaia e temos um flashback da Marcela dando um choque de realidade nele que dói mais que um caminhão. Ela dá um tapa nele e manda a real. Criança de cidade rica tem respawn infinito e proteção, mas pra moleque de favela como eles, um vacilo e é game over. Você não tem chance de se recuperar do fracasso quando seu spawn é no meio do caos. Ela manda ele focar porque essa oportunidade é única. De volta à realidade, o Vlad ativa a aura de protagonista. A dor tá bugando o sistema dele, mas ele limpa o suor e se força a levantar. Sem neurose, ele tá pronto pro que der e vier. Um inimigo vê eles e começa a gritar, entregando o esconderijo na hora. O Vlad vai de 0 a 100, pega a mão da Gemina e sai voando pelos becos. Os rivais ficam perdidos, girando em círculos, como se a IA tivesse quebrado. Mas o líder é aquele capanga do rabo de cavalo que o Vlad humilhou antes. Aquele que teve os dentes reformados. O cara tá mordido de raiva, querendo vingança, e coloca uma recompensa pela cabeça deles. O bando todo se espalha para caçar os dois.
Por ironia, na pressa de garantir a grana, os capangas passam direto pela porta, onde o Vlad e a Gemina estão escondidos. É puro roteiro, mas a tensão tá lá no alto. Dentro da casa do ferreiro, o clima é de ansiedade. O Vlad sabe que não dá pra acampar ali pra sempre. A zona tá fechando. Ele diz pra Gemina se separar pra ela ficar segura, tentando dar uma de herói. Mas ela não aceita. Ela se recusa a deixar ele, surtando, porque prometeu pra Marcela que ia ficar com ele. O Vlad perde a paciência e chama ela de idiota, dizendo na cara que não consegue proteger ela agora. Ele tá tentando ser realista, mas acaba fazendo ela chorar. É aí que eles dão bobeira. Uma voz exige saber quem tá na casa. A Gemina pega uma faca, pronta para enfrentar o servidor inteiro. O ferreiro entra com uma lamparina e pega eles no pulo. A Gemina já parte para cima dele, balançando a faca e chamando ele de velho. Ela tá se achando a durona, mas o ferreiro saca na hora. Ela tá tremendo mais que vara verde. Ele manda ela relaxar, mas ela exige a espada que o Vlad tava de olho. Ela sustenta a postura, ameaçando furar o velho se ele não entregar o loot. O ferreiro nem liga. Ele olha para ela e percebe que é assim que a favela molda o cérebro. Modo sobrevivência 24 horas por dia. Ele diz que a situação dela é deplorável, o que faz ela surtar de vez. A Gemina avança e por um segundo parece que vai fazer um estrago. Mas em vez de violência, ela faz algo inesperado. Corta o próprio cabelo ruivo com a lâmina. Ela oferece o cabelo como pagamento, chorando pro Vlad ganhar a espada. O desespero é grande. O ferreiro fica realmente tocado. Ele percebe que o Vlad tá indo atrás de um sonho que ele mesmo abandonou há anos. Respeitando o corre e a aura dessas crianças, ele cede. Ele aceita ajudar eles a fugir, provando que é ponta firme. Ele coloca os dois numa carroça de lixo para passar pelo bloqueio. A missão furtiva é arriscada. O ferreiro esconde a Gemina, disfarçada de menino, sob um capuz, mas os inimigos param eles no posto de controle. O líder dos capangas está desconfiado, perguntando por que ele está levando lixo numa hora dessas. O ferreiro passa no teste de lábia, mentindo que está ajudando um órfão, mas o capanga não cai totalmente. Ele inspeciona a carroça, onde o Vlad está enterrado no lixo. O capanga faz um comentário sobre jogar o lixo fora e enfia uma lança no monte. O Vlad está suando frio lá embaixo, esperando que os deuses do RNG estejam do seu lado. A lança passa raspando no Vlad. O capanga sorri e fala sobre pagar uma dívida de 40 pratas que o irmão dele, o Ned, devia. Acontece que ele sabia que o Vlad estava ali o tempo todo, mas deixou passar porque o Vlad ajudou o irmão dele antes. Karma de qualidade. Ele deixa eles passarem, limpando o nível de procurado. Fora da cidade, eles saem do lixo e o Vlad surge com a espada. O ferreiro observa eles partirem, sacando que sua obra-prima finalmente está nas mãos de quem vai subir de nível. O Vlad finalmente tem sua arma e tá pronto pro grind. O Vlad começa a falar com a espada e, surpresa, a espada responde. Mas a voz tá com amnésia, sabe tudo de combate, mas nada do próprio passado. O Vlad não liga se é demônio ou bug. Ele precisa de poder para enfrentar os monstros desse mundo. Enquanto isso, a cena muda pro Joseph Beast, um riquinho estrategista jogando xadrez num mapa. Ele tá entediado porque a guerra tá fácil demais. O subordinado dele, Jorger, relata um erro na Matrix. Alguém tá matando goblins com uma precisão absurda. O Joseph sente cheiro de conta Smurf na área. O Joseph analisa o histórico de abates. Os goblins mortos. Ele percebe que a diferença de habilidade tá estranha. Um mês atrás, as mortes eram toscas. Trabalho de noob. Ontem, precisão cirúrgica. Ele saca que alguém tá subindo de nível rápido demais. Ele acha que encontrou um gênio. Corta pro campo de batalha. O Vlad tá disfarçado de Raymond, o mercenário. O esquadrão dele tá morrendo de medo de um hobgoblin gigante, mas o Vlad avança sem medo nenhum. Ele tá com aquela aura de eu sou o cara. O bando acha que ele tá frito, mas o Vlad só tá farmando XP a essa altura. O hobgoblin ataca e o Vlad desvia por pouco. A voz na espada zoa ele pela movimentação lenta, mandando ele melhorar. O Vlad admite que ainda tá pegando o jeito das mecânicas. O monstro surta, batendo no chão, mas o Vlad usa a poeira como cortina de fumaça. Enquanto o bicho tá confuso, o Vlad dá um hit matador, partindo o tronco dele ao meio. O Joseph junta as peças. Esse tal de Raymond é a anomalia que ele estava procurando. O Vlad fica de pé sobre o cadáver do boss, com a aura irradiando. Ele não é mais só um moleque de favela. Ele é um problema.
O Gerta tá tentando de tudo para ganhar moral em cima do Vlad, achando que vão ser a dupla dinâmica, mas o Vlad tá dando zero atenção. O cara não para de falar da sintonia deles, mas o Vlad corta ele na hora. Ele manda o Gerta calar a boca porque não curte gente falsa. O Gerta tenta se gabar, dizendo que conhece um ferreiro para conseguir uns itens, mas o Vlad perde a paciência e avisa que falar demais é pedir para morrer. O Gerta recua tão rápido que parece que tá fazendo moonwalk, morrendo de medo da aura do Vlad. O Vlad decide que precisa se livrar desse NPC chiclete logo. Enquanto isso, o bando tá saqueando os goblins, mas o nosso mano Vlad tá em outro nível, indo sozinho pra floresta. Os mercenários tão crentes que o Vlad é um santo porque ele vive sumindo na mata. Eles acham que ele tá rezando, achando que ele tem sangue nobre ou aura de protagonista. Mas a real é outra. O Vlad não tá rezando, ele tá levando o maior esporro da espada dele. A voz da espada tá xingando ele por não ter matado o Hobgoblin com um golpe só, chamando ele de medíocre. Ela tá tentando ensinar umas mecânicas avançadas, mas o Vlad tá só o meme da Nazaré confusa. Enquanto o acampamento acha que ele tá farmando pontos de fé, ele tá lutando pela vida contra o bullying verbal de uma arma. O mal entendido é bizarro, mas o Vlad aceita a derrota e continua treinando. Hora do café, e o clima tá estranho. A sopa parece lixo tóxico e o Vlad é o único com instinto de sobrevivência para desconfiar da carne suspeita. Os outros mercenários estão desesperados, comendo qualquer porcaria que cai na tigela porque comida de graça é comida de graça. Eles tentam forçar o Vlad a comer, mas ele manda um passo e deixa pra lá. O chat tá confuso, achando que ele tá fazendo jejum para ganhar buff. Um hater diz que o Vlad nunca vai ser o cara, mas mal sabem eles que o Vlad tá jogando outro jogo. Ele vai pra tenda do padre, desviando do arco de intoxicação alimentar como um profissional. O padre Andrea tá parecendo o Einstein e fica elogiando a devoção do Vlad. Ele acha que o Vlad tá passando frio na mata por Deus, sem saber que o garoto tá só levando bronca de uma espada mal educada. O Vlad finge ser o crente humilde, segurando sua fé para esconder os segredos. Ele pensa em vazar do acampamento antes que o Sir Joseph desconfie, mas a voz da espada avisa que fugir é jogada de QI baixo. De repente, o Vlad sente um pico de aura bizarro. Ele prepara a lâmina, mas é o Sir Jorger, chegando de mansinho igual a um boss. O Jorger convoca ele para ver o Joseph. O Vlad percebe que tá lascado se não jogar perfeitamente agora. O Vlad entra na sala do chefe para encontrar o Joseph Bized. Ele tenta manter a cara de paisagem, mas o Joseph começa a ler a ficha dele na hora. O Joseph nota o cabelo loiro e os olhos azuis, perguntando se ele é o Raymond. O Vlad mente e o Jorger na hora dá um tapa que quase arranca a alma dele por mentir. O Joseph fecha o livro e expõe que o Vlad é um fugitivo de Shoara sem pai. É o famoso pego em 4K. O Vlad tenta retrucar com sarcasmo sobre a mãe dele, mas o Jorger dá uma rasteira e joga ele no chão. O Joseph é frio, exigindo saber onde um moleque de favela conseguiu habilidades tão elite. A pressão tá insana. O Vlad percebe que não ganha na porrada ali, então muda para uma build de carisma. Ele inventa uma história sobre um mentor misterioso que ensinou o segredo invencível e sumiu. É puro migué de roteiro, mas o Joseph parece interessado na convicção dele. A tensão baixa e o Joseph muda o papo. Ele oferece pro Vlad uma saída da lama, poder, liberdade e um caminho para virar cavaleiro. Ele basicamente convida o Vlad pro clã dele. O Vlad fica em choque que o blefe funcionou, ouvindo o Joseph propor um patrocínio que parece bom demais para ser verdade. Ele oficialmente entrou na Liga dos Grandes. Corta pro arco de treinamento. O Vlad tá treinando com o Jorger e a diferença de nível é absurda. O Jorger tá literalmente brincando com uma mão nas costas, humilhando a existência do Vlad e chamando ele de pivete convencido. O público tá vibrando, mas o Vlad tá lutando para não morrer. O Jorger é rápido demais, mas o Vlad foca. Ele saca um padrão, bloqueia e quase acerta um contra-ataque. A galera vai à loucura, mas o Jorger defende sem esforço. O cavaleiro zomba, dizendo que um acerto de sorte não dá moral para ninguém. O Vlad tá exausto, percebendo que ainda tá nos níveis de tutorial, perto de um cavaleiro de verdade. O Vlad tá cuspindo fogo, dizendo pra espada que o Jorger é um professor horrível que só quer fazer bullying. A espada discorda, apontando que o Jorger tá consertando os movimentos bugados do Vlad na marra. Enquanto isso, Joseph e Jorger conversam.
O Jorger admite que o Vlad tem potencial nível S, mas é arrogante e selvagem demais. O Joseph, jogando xadrez 4D, decide que eles precisam enjaular o Vlad, dar a ilusão de liberdade enquanto controlam cada passo dele. Eles não confiam nele, mas querem explorar os status do garoto. É uma tática de manipulação tóxica, mas o Joseph está focado no longo prazo para garantir esse ativo. Tarde da noite e o clima fica sinistro. O Gerta, o rei do papo furado, viu algo que faz sentido. Ele viu o Capitão Rodrik perdendo a linha e entrando na floresta igual a um zumbi, cercado por uma aura amaldiçoada. O Gerta encurrala o Vlad, contando que a floresta é amaldiçoada e está levando as pessoas. Ele explica que os desertores não fugiram, foram pegos pelo ambiente do servidor. O Vlad tenta dar um cascudo no Gerta por falar asneira, mas quando o Gerta diz que o Rodrik sumiu, o Vlad saca que não é piada. O gênero mudou de ação para terror de sobrevivência e o nível de perigo subiu muito. O Gerta solta a última pista. A floresta só pega homens de cabelo preto. É um bug específico na Matrix. O Jorger prepara o bando para investigar e o Gerta é forçado a guiar, se arrependendo de todas as escolhas da vida. O Jorger pergunta se o Gerta é confiável. O Vlad admite que ele é uma cobra, mas não está alucinando. Essa confirmação é o bastante para o Jorger começar a missão. Eles entram na zona amaldiçoada, com o Joseph vendo isso como chance de coletar dados do inimigo. Vlad, Gerta e os cavaleiros estão indo direto para uma raid de boss e ninguém tá seguro. O Joerger ainda tá pilhado com o papo do cabelo preto, ficando paranoico já que ele se encaixa na descrição. Ele interroga o Vlad de novo, mas o Vlad tenta manter a calma, citando os cavaleiros no posto. O Joerger não engole. Ele acha que todo mundo é NPC perto dele. Eles chegam no acampamento da expedição, onde o Irã, um personagem totalmente figurante, admite que não acharam nada. O Joerger percebe que tem que fazer tudo sozinho se quiser resultado. Enquanto isso, o Gerta tá mordido, achando que o Vlad mentiu para trazer ele, mas o Vlad manda ele confiar no processo. Eles se juntam ao Jorger, que começa a chamar eles de caipiras. O Vlad rebate, dizendo que é da cidade. O Joerger pergunta como o povo da cidade rastreia alguém, e o Vlad manda a resposta mais insana. É só bater neles até falarem. O Joerger decide que o Vlad é medíocre. Vendo um rio congelado que não foi checado, o Joerger decide atravessar. Eles se dividem. Assim que pisam no gelo, o instinto do Gerta começa a apitar. Ele sabe que é uma armadilha. Ele tenta avisar o Vlad que o clima tá estranho, mas o Vlad nem quer ouvir. Ele manda o Gerta focar ou vai ser deixado para trás. O Gerta tá tremendo, sabendo que o nível dele é baixo demais para sobreviver sozinho. O Vlad entra no modo selvagem, ameaçando acabar com o Gerta ali mesmo se ele tentar fugir. O Gerta tá literalmente tremendo, com medo do gelo quebrar. Ele cai de joelhos, agindo como um bote travado. O Vlad pega ele, cansado de carregar esse peso morto, mas aí o Gerta grita. Ele vê corpos sob o gelo, flagrado em 4K. De repente, o gelo explode. Os corpos não são defuntos comuns, são inimigos mortos-vivos. É uma emboscada gigante. O Jorger percebe que caíram num bait feio. O inimigo estava acampando ali, esperando anoitecer para atacar. O caos começa e o bando é cercado. Enquanto o grupo do rio luta pela vida, a cena muda para o acampamento principal. O padre Andrea está rezando, mas a conexão com o divino parece lenta. A água num cálice começa a flutuar. Bug crítico na Matrix. Uma névoa pesada aparece e uma mulher fantasma surge sussurrando sobre achar o filho dela. De volta ao rio, o Sir Rodrik virou um boss zumbi. Ele pula no Gerta, que tá gritando feito louco. O Vlad entra com aura de protagonista, atropelando o zumbi para salvar a vida do Gerta. Mas a horda não para de vir e o Vlad tá perdendo a paciência com o Gerta parado ali. O Vlad tá lutando contra 100, enquanto o Gerta tá num looping de medo. O Vlad tenta fazer ele pegar uma lança, mas o Gerta tá na pior. A voz na cabeça do Vlad manda ele focar. Enquanto isso, o Jorger tá amassando os mortos-vivos. Ele percebe que a armadilha é infinita e decide apelar. Ele ativa a aura dele. O tapa-olho brilha verde como se tivesse ligado o hack. O moral dos mercenários sobe vendo um player de nível alto mitar. O Jorger grita uma nova missão pro Vlad. Defender o Joseph Beast a qualquer custo. O Vlad aceita e começa a abrir caminho no gelo. O Vlad pega o Gerta e corre pro acampamento. O Jorger fica para trás para segurar a onda com sua aura verde brilhando.
Ele torce pro Vlad chegar a tempo. Mas aí, o Jorger sente uma presença atrás dele. É o Rodrik zumbi. O Jorger pede desculpas ao velho amigo antes de partir para cima dele. De volta ao acampamento, o Joseph tá entediado até o Vorton entrar correndo, mentindo que veio ver se tava tudo bem. O Joseph expõe ele na hora. O Vorton esqueceu a arma. Ele é só um covarde fugindo do grind. O Joseph ia executar ele por ser patético, mas o padre Andrea chega com notícias ruins. O livro sagrado começa a se mexer sozinho. Texto amaldiçoado. O Andrea admite que esse mal tá acima do nível dele. O Joseph percebe que tem que assumir o comando. Ele sai na névoa, onde seus homens estão sendo controlados pela mulher fantasma. Ela vê o Joseph e grita: "Meu filho!" O bagulho ficou louco. Ela avança nele, mas o Andrea bloqueia com uma barreira divina. O Joseph observa de dentro da bolha, vendo que 2 de seus melhores cavaleiros já caíram pro fantasma. A barreira tá sofrendo muito dano e o jovem diácono tá cuspindo sangue para manter os buffs. O Joseph sabe que o tempo tá acabando. A barreira tá rachando. De repente, o Vlad lança um ataque aéreo surpresa com a espada brilhando azul, mas a voz avisa: dano físico é 0 contra esse fantasma. O Vlad trava no ar tipo: e agora? A voz propõe uma jogada arriscada: deixa eu te possuir para usar aura. É perigoso. O Vlad pode apagar depois, mas não tem escolha. Ele aceita que a voz pegue o controle. O corpo do Vlad brilha com um poder imenso enquanto a voz pilota ele. Ele corta o fantasma, dissipando a névoa com um golpe só. O ataque acerta, mas o recuo pega o Vlad na hora. Ele cai no chão gritando de dor quando a possessão acaba. O Joseph fica em choque, vendo que o Vlad usou uma aura de alto nível. Mas a vitória dura pouco. A mulher fantasma reinicia. Ela não morreu. Ela começa a ir na direção do Vlad, que tá paralisado. O Joseph vê seu protetor caído e toma uma decisão louca. Ele sai da segurança da barreira e corre para salvar o Vlad. Ele ignora os avisos do Andrea e segura o Vlad, tentando arrastar ele para a segurança antes que o fantasma pegue a alma dele. A cena é um caos. O Joseph, que sempre é protegido, agora tá tentando salvar o Vlad. O fantasma tá chegando perto, gritando pelo filho. O Vlad tá quase inconsciente, o cansaço da possessão deixou ele acabado. O episódio termina num suspense gigante. O Joseph arrastando o Vlad na neve enquanto um boss de nível alto persegue eles. E o Jorger ainda tá lutando pela vida no rio congelado. O bando tá separado, a dificuldade tá no modo pesadelo e todo mundo tá lutando para ver o sol nascer. A situação tá totalmente feia. A bruxa tá surtando, agarrando a perna do Joseph como se quisesse levar ele pro umbral. O Joseph tá mal, se sentindo um medíocre, até que o Vorton aparece e bloqueia o ataque por trás. Ele joga eles pra longe e por uma vez o Joseph até elogia o cara. Mas e o Vlad? Ele tá com 1 de HP, mas totalmente focado. Ele pede pro padre Andrea abençoar a lâmina dele, banhando ela em sangue para ganhar aquele buff de dano sagrado. Ele volta pro meio da luta sem hesitar um segundo. O Vlad chega junto e a bruxa nem tá revidando, ela só tá implorando pelo filho. De repente, o Vlad vê um flashback, memórias traumáticas da mãe presa e crianças morrendo. Tá tudo lá em 4K. O Vlad percebe que ela não era só um monstro NPC, era uma mãe sofrendo no modo pesadelo. Ele dá misericórdia para ela, cravando a espada para acabar com o sofrimento. No fim, ela volta a ser humana, vendo o filho no Vlad. Um baita dábil pra empatia. Corta pra floresta. O feiticeiro tá de boa com sua caixa maligna, achando que é o tal, até que o Wi-Fi das trevas cai. Ele percebe que alguém desligou o controle dele. Ele fica em choque, imaginando quem derrotou o fantoche dele. Bum! Entra o Sir Jorger. O cavaleiro de olhos verdes chega no IP do feiticeiro com um 7 nível A+. O feiticeiro começa a tremer porque sabe que a diferença de nível é absurda. Ele vai levar ban agora. O Jorger realmente impôs respeito. Ele entrega a cabeça do feiticeiro pro Joseph como se fosse um troféu. Modo selvagem ativado. Eles discutem sobre a caixa amaldiçoada, mas a fofoca real é o Joseph admitindo que a missão foi um fracasso. Mas o Joseph sorri porque achou uma espada substituta. Ele imagina o Vlad com chamas azuis, aura nível S pura. Ele prevê que o Vlad vai ser o admin dos espadachins logo. O Vlad acorda depois de ficar AFK por 3 dias, parecendo que foi atropelado por um caminhão. A voz da espada fala: "É, você quase coringou, parça." O Vlad sai e o acampamento tá vazio. Todo mundo sumiu, menos o Gerta.
O Gerta já começa a falar que ficou pelo bônus no salário e tenta se gabar. O Vlad tá só tentando entender a vida, mas o Gerta não para de falar no ouvido dele, implorando por uma indicação pro patrão. O Vlad foge do papo furado para encontrar o Joseph, que serve um suco de nobre chique. O Joseph fica profundo, dizendo que o contrato era só papel, mas a lealdade do Vlad foi real. Ele passou no teste de confiança. O Joseph admite que precisa dessa energia no time. Ele não pede, ele exige que o Vlad entre para a família Beazid. É o convite oficial para a elite. O Vlad garantiu o lucro e o upgrade de status. O bando chega em Varna. O Vlad tá olhando tudo igual a um noob, que nunca viu grama fora da favela. O Joerger zoa ele chamando de caipira. O Vlad quer gastar o salário com comida, mas o diácono chama ele para uma missão secundária na igreja. O prédio é gigante, um estilo sagrado impecável. O Vlad percebe que se chama de Raimon Crente, mas nunca rezou na vida. A síndrome do impostor bateu forte. O padre Andrea chega e entrega pro Vlad um medalhão da igreja. Não é só um acessório, tem o nome do Andrea como fiador. Isso é uma influência religiosa absurda. O Vlad fica em choque. Um moleque sem nada, basicamente um NPC pro mundo, agora tem o sumo sacerdote garantindo por ele. O Vlad cai de joelhos emocionado. Ele não é só o Vlad, agora é o Vlad de Shoara. Evolução de personagem garantida. Eles chegam em Sturma, a capital. O Jorger manda o Vlad e o Gerta pararem de agir feito bots e ficarem parados. Eles entram numa sala de espera dourada, porque ficar de pé é coisa de amador. De repente, surge um nobre, Hatiger Beazid. A aura do cara é sufocante. Ele tá humilhando eles só de respirar. Ele encara a alma do Vlad, surpreso que o garoto não tá tremendo. Ele oferece amendoim, tentando ser legal, mas a tensão tá pesada. O Vlad olha pros amendoins e manda um. Não, obrigado, mandaram a gente não comer. Modo selvagem ativado, seguindo ordens antes de agradar nobre. O Gerta tá quase infartando, achando que eles vão morrer. O Hatiger nem liga. Corta pro Joseph falando com o pai, o Big Boss Bizid. O pai aceita que o Joseph treine o Vlad, mas avisa que vai ser osso. O Joseph sai precisando de um tônico. Prenúncio de que o Joseph tá mal, mas o Vlad é a esperança dele. O Lord Beazid tá focado na papelada, vendo relatórios sobre maldições de mortos-vivos em Varna. O Ragmus avisa que ignorar isso é um erro fatal, sugerindo que um feiticeiro ou facção secreta tá por trás. O Lord Beazid não quer nem saber. Ele sustenta a palavra e jura acabar com quem mexer no território dele. Depois, o Joseph volta com o Jorger. O Gerta tá empolgado, mas o Joseph trata ele feito NPC e manda ele ir dormir com fome. O Joseph chama o Vlad para conversar e manda a real. A conta não fecha se ele quer servir e ser livre ao mesmo tempo. Ele quer a verdade. O Vlad revela que tá caçando o Godwin, o Cavaleiro da Lua Azul. O Joseph fica em choque porque o Godwin é o cara que acabou com o reino. O Vlad tem um flashback pesado da cabeça cortada e do caos daquela noite. Mesmo sendo o maior rival, o Vlad respeita o poder do cara, admitindo que o nível dele é outro patamar. O Joseph admite que não pode tocar no Godwin agora, mas oferece um acordo, um contrato de 7 anos. O Vlad acha muito tempo, mas o Joseph promete transformar ele numa máquina com treino e comida nível S. E ainda solta a bomba. Ele sabe onde a Gemina tá e que ela tá segura num mosteiro. O Vlad fica sem chão. O Joseph pergunta o que o Vlad quer ser com uma espada, prometendo ensinar um segredo poderoso pro garoto. Mais tarde, o Joseph tá elogiando o Vlad pro Joerger. O Joerger acha que o Joseph tá desesperado, mas o Joseph insiste que o Vlad é o cara. Ele vê o Vlad como um lobo caçando a lua. O Joerger avisa que o Vlad é imprudente e selvagem, mas aceita ser o instrutor. Ele promete colocar o moleque na linha. O Joseph tá animado, crente que despertar o talento do Vlad vai ser uma vitória gigante para a família. Ele reconhece a aura de protagonista de longe. O Joerger mostra o novo quarto do Vlad. É o básico para um nobre, mas pro Vlad, que vivia em beco, é uma suíte de luxo. Aí a Lady Oksana aparece. O Vlad, que é frio, fica vermelho igual a um tomate quando ela fala com ele. Ela tem aquela aura de mãe, elogiando os olhos e o cabelo dele e prometendo melhorar o visual dele. O Vlad tá totalmente desarmado e não consegue nem falar direito. O Joerger racha o bico vendo o moleque da favela ser derrotado por gentileza. Na hora do café, a coisa fica feia quando um valentão NPC cospe na sopa do Vlad. O desrespeito foi grande.
O Vlad não surta na hora, ele só tira o cuspe e continua comendo. Atitude de Sigma. Os valentões ficam confusos. Quando o líder tá saindo, o Vlad pergunta o nome dele, Sonin. Ele gravou o nome igual quem anota o IP de alguém. O ar fica pesado. O Vlad tá tramando algo terrível e os caras nem sabem que já estão lascados. O Lord Beazid e o assistente olham o treino da sacada. Eles notam o Vlad. O Beazid vê que o Vlad é bonito, mas chama o estilo dele de tosco. Porém, ele vê o potencial. O Vlad tá focado, lutando com uma agressividade pura. A espada de madeira dele é um borrão. Ele não usa técnica bonita, usa instinto de sobrevivência. As cicatrizes nas mãos mostram o grind dele. O Beazid percebe que esse moleque não tá brincando de cavaleiro. Ele viveu no modo pesadelo. O Vlad mostra que esgrima é tudo nos pés. Ele usa micromovimentos para atrair o oponente. O cara cai no bait e ataca igual a um noob. O Vlad desvia fácil, tornozelos quebrados, e contra-ataca pesado. Ele acerta um golpe que deve ter mudado os órgãos do cara de lugar. Mas o Vlad não parou. Ele pega o cara pelo cabelo. Não é mais um treino, é um show de violência. Ele tá humilhando todo mundo ali com essa brutalidade. O Vlad entra no modo selvagem, socando o cara já no chão, dando o troco pelas risadas no refeitório. A galera tá em silêncio, em choque total. O Georger e o Beazid observam, impressionados com a raiva pura. O Vlad finalmente para e ameaça o Sonin. Se a sopa tiver sem gosto, eu te chamo. Ele sai andando, deixando todo mundo aterrorizado. Ele não é só um aprendiz, ele é uma ameaça. O Sonin saca que mexeu com a pessoa errada. O Vlad encontra o Gerta, que tá surtando com os boatos do Vlad, batendo em geral. O Vlad tenta desconversar, agindo como se fosse nada demais. Eu fui provocado, ué, diz ele, achando melhor assim pro povo deixar ele em paz. O Gerta não acredita, mas o Vlad não liga pra fama. Bem na hora, um personagem novo, Potri Canor, se apresenta. A fama do Vlad tá crescendo, mas ele só quer saber do grind. O lobby agora ficou interessante. O Vlad se vira sem paciência nenhuma, dando aquele olhar que faz o Potri Canor tremer na base. O Potri tá parecendo um NPC travado, sem saber o que fazer. O Vlad manda a real. Senta aí ou vaza. O Potri fica felizão, como se tivesse tirado um item lendário, só por poder sentar do lado do loiro. Ele chega junto, mas o Vlad já tá arrependido de não ter banido ele da mesa. O Potri começa a falar sem parar, contando que costuma comer no banheiro para fugir dos inimigos. O Vlad fica com nojo, lembrando o moleque que ele tá comendo e tá ficando estranho. Mas o Potri não tem noção. Ele pergunta se a comida tá boa e se gaba que a família dele é quem manda na carne do castelo. Ele diz todo orgulhoso que o pai dele é o motivo do menu ser top. O Potri saca que o Vlad queria mais salsicha e oferece a dele. O Vlad, que é desconfiado nível máximo, já pergunta qual é a do moleque. Mas a cena seguinte mostra o Vlad num paraíso de salsichas. O Potri tá cheio de estoque do pai dele e tá dividindo tudo. O Vlad percebe uma coisa. Esses caras não são só aleatórios. São players que têm recursos. A conta fechou. Se ele tivesse na rua, não teria acesso a nada. Mas agora ele tem os contatos. Ele decide fazer uma jogada estratégica. Convida o Potri para comer com ele sempre. O Potri quase chora de alegria. O moleque tá doido por um amigo. O Vlad diz que é pela união, mas a gente sabe que ele tá garantindo o lanche. Enquanto isso, o Sir Jorger tá acabado de tanto trabalhar sozinho, enquanto os outros estão AFK. O Jorger é interrompido pelo Sir Gregory, um cavaleiro parrudo com energia de tiozão caótico. O Jorger tenta ignorar, mas o Gregory não para de provocar. O Jorger manda ele calar a boca, mas o Gregory tá rindo porque sabe de algo. Ele sugere que o Jorger deveria treinar um pupilo, dizendo que ainda dá tempo de farmar XP com um estudante. O Jorger rebate dizendo pro Gregory cuidar da vida dele. Aí o Gregory solta a bomba. O pupilo dele é o Potri, sobrinho dele. Ele admite que o moleque é fraco e precisa de um carry. O Gregory começa a elogiar o Vlad, dizendo que ele é corajoso e tem raça, tentando convencer o Jorger a fazer os dois ficarem juntos. Ele quer que o Vlad proteja o Potri de levar bully. O Jorger pede pagamento pelo serviço, mas o Gregory ri, dizendo que a aura de Sigma do Vlad vai levar ele longe. Nas estrebarias, o Vlad tá sofrendo para subir de nível. Os cavalos surtam toda vez que ele chega perto, sentindo a aura pesada de morte que ele carrega. Ele lembra do Gerta carregando ele no colo porque a habilidade de montaria dele era lixo.
Enquanto ele se estressa, uma empregada chama ele para ver a Lady Oksana. Ele chega lá e ela fica impressionada. A roupa nova que ela deu deixou ele bonitão, tirando a cara de rato de beco. Ela avisa para ele não se acostumar, porque ele ainda está crescendo. O Vlad finge humildade, mas a síndrome do impostor bate forte. Ele se sente um NPC usando skin de protagonista. Saindo de lá, ele olha as roupas de luxo e se sente estranho. Ele diz para si mesmo para não se acostumar com a vida mansa, achando que o conforto é um nerf para ele não evoluir. O pensamento do Vlad é cortado quando ele vê o Sonin pela janela. O cara tá humilhando o Potri, batendo nele e chamando de porco. É puro assédio. O Sonin zomba da amizade dele com o Vlad e solta ofensas tóxicas. O Vlad percebe que as regras do servidor são as mesmas. O forte abusa do fraco. Isso ativa o modo vilão dele. Ele decide que roupa de nobre é muito fresca para o massacre que ele vai fazer. Ele volta para o quarto e equipa o set inicial, os trapos da favela. Depois, ele vai na porta do Potri. O moleque tá todo arrebentado. O Vlad aponta para o presunto nível S e exige ele. O Potri fica triste, achando que o amigo é falso e tá roubando ele. Ele entrega, mas o Vlad manda a letra. Ele só pega o que é o preço justo. Ele não tá roubando, tá cobrando taxa de proteção. O Vlad tá sozinho no pátio, com uma espada de madeira, encarando o Sonin e 14 capangas. É 1 contra 14, mas ele sustenta a postura. Os rivais estão achando que vão ganhar no número, mas a aura do Vlad tá sinistra. Ele admite que esses caras são mais moles que as gangues que ele enfrentava na rua. O Sonin surta, querendo revanche para arrumar o histórico de derrotas dele. Ele quer testar se o Vlad é o bonzão mesmo. O Vlad aceita com um sorriso de deboche, revelando que vestiu os trapos velhos só para não sujar a roupa nova de sangue. O Sonin fica louco e manda o clã todo atacar de uma vez. Mas no momento que eles avançam, o Vlad foca totalmente. Ele tá aliviado de estar com a roupa velha, porque ele tá prestes a transformar esse treino num verdadeiro trauma para esses caras.